Olá pessoal, nessa aula vamos dar continuidade ao estudo do potenciômetro, onde nós faremos algumas análises em esquema elétrico mediante as quedas de tensão sobre os resistores e sobre o potenciômetro. Nesse exemplo, eu deixei o potenciômetro ligado em série com um resistor de 1K, levando em conta que esse potenciômetro ele tem a resistência total dele de 2K. Porém, o cursor eu deixei em aberto. É como se eu tivesse deixado o terminal do meio do potenciômetro ligado a lugar nenhum, ou seja, ele está em aberto. Então, nesse cenário, se eu tiver uma fonte de 12 volts aqui, alimentando esse circuito série de um resistor de 1K e o potenciômetro de 2K, se o meio não estiver ligado a lugar algum, quanto eu teria aqui no meio? Quanto seria de medida de tensão nesse ponto? Bom, vamos lá. 1K e 2K, o menor resistor é o de 1K. 2 é 2 vezes maior que 1, então aqui 2 vezes. Somadas as proporções 2 mais 1 é igual a 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 volts sobre o menor. Então, 2 vezes 4, porque aqui é 2 vezes, para saber a queda de tensão sobre o potenciômetro, eu multiplico 2 vezes a queda de tensão que nós encontramos no cálculo. Então, 2 vezes 4 é igual a 8 volts. Isso levando em consideração que o potenciômetro não está ligado a lugar algum, ele está em aberto. Como eu expliquei para vocês na aula anterior, o potenciômetro é como se fossem dois resistores. Então aqui ao lado eu vou desenhar para vocês uma espécie de circuito equivalente. Se eu tenho um potenciômetro de 2K, então é como se eu tivesse dois resistores de 1K. 1K e 1K. Esse aqui é o cursor. Como o cursor não está ligado a lugar algum, toda a corrente está circulando aqui. A corrente circula pelo resistor de 1K e também pelo potenciômetro. Está circulando corrente aqui. Quanto eu mediria aqui, nesse ponto, em relação à massa, em relação ao terra? Bom, levando em consideração da forma como eu desenhei aqui, para saber quanto eu mediria aqui, eu teria que dividir esse resistor como se fossem dois resistores. 1K aqui e 1K aqui, totalizando 2K. Então ficaria 1K, 1K e 1K. Quais são as proporções? 1, 1 e 1. A mesma proporção de 3. 12 dividido por 3, 4. Então, eu tenho 4 volts nessa parte e 4 volts nessa parte, sobre essas partes. E também 4 volts sobre o resistor de 1K. Se eu tenho 4 aqui e 4 aqui, eu chego na proporção que nós tínhamos encontrado de 8 volts da mesma forma. Por que eu resolvi explicar assim? Para que vocês entendam a lógica de como o potenciômetro funciona. E a ligação do cursor depende muito daquilo que se quer fazer no circuito. Depende daquilo que se quer fazer e da forma como se quer controlar o fluxo de corrente no circuito ou a queda de tensão naquele determinado ponto. Agora vamos dizer, vou apagar aqui para ficar mais fácil. E nós vamos mudar a ligação. Eu vou pegar esse ponto do potenciômetro e vou ligar dessa forma aqui. Ou seja, eu peguei o cursor do potenciômetro e liguei nesse ponto. O que aconteceu aqui? Se o cursor do potenciômetro ficar posicionado exatamente no meio da forma como está aqui, qual que é o percurso que a corrente vai fazer no circuito? A corrente ela vai sair da fonte, vai passar pelo resistor R1, vai vir aqui nesse ponto ele vem para cá, passa por aqui, vem por aqui e passa por dentro dessa parte.
Vocês concordam que nesse ponto, essa parte não está recebendo corrente. Toda a corrente é desviada através desse curto que eu coloquei e ele passa por dentro do cursor e vai aqui. Então, nesse momento, qual que é o valor do potenciômetro? Se o valor total dele é 2K, só que o cursor está na metade, a corrente só passa, na verdade, por metade do potenciômetro. Então, a resistência dele será de 1K. O restante que está aqui, que também é 1K, não passa corrente por dentro dele. Então, configurado dessa maneira, se eu tenho 1K aqui e 1K aqui e 12 volts, no meio, aqui, nesse ponto, eu terei uma queda de tensão de 6 volts. Já sabemos que quando temos dois resistores iguais ligados em série, no meio sempre temos a metade da fonte. Por quê? Se é 1K e 1K, 1x, 1x, 12 dividido por 2 é igual a 6. Ok? Eu vou apagar e vou fazer uma outra ligação para que vocês frisem bem a lógica de funcionamento disso daqui. Eu vou pegar o cursor aqui agora e vou ligar aqui embaixo. Vamos observar qual que é o percurso da corrente no circuito agora. O que que mudou? Eu peguei e ao invés de ligar aqui, eu liguei embaixo, direto para o terra. Qual que é o percurso da corrente? Vamos prestar atenção. A corrente ela sai da fonte, passa pelo resistor, desce por aqui pela trilha, entra aqui e na metade, onde está ligado o cursor, ela sai por aqui e vem direto para cá. Por que que ela não passa direto para cá? Quando nós estudarmos lei de Ohm, vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Mas num primeiro momento, eu gostaria de dizer que a corrente ela é preguiçosa. Ou melhor dizendo, ela é esperta. Ela vai passar sempre pelo lado que houver menor oposição ou menor resistência para que ela passe. Então, se ela chega aqui e aqui ela encontra uma espécie de curto, o cursor do potenciômetro, ele tem baixíssima resistência. Então, a corrente ela não é boba, ela não vai passar por cá, que é um local onde vai ter maior resistência. Ela vai vir para cá para ir direto. Então, da mesma forma que a ligação anterior, aqui a corrente só passa pela metade do potenciômetro, porque ele está posicionado exatamente no meio. Então, novamente, se ele só passa por aqui na metade do potenciômetro, se o potenciômetro total tem 2K e eu só estou usando metade dele, na verdade, o valor dele nesse momento é de 1K. Então, 1K mais 1K desse resistor, aqui no meio, metade da fonte. Se a fonte é de 12 volts, 6 volts. Se a fonte for de 30 volts, 15 volts. Se for de 10 volts, no meio eu tenho 5 volts, sempre metade. Porque são valores iguais de resistor. Então é isso aí. Basicamente, um potenciômetro trabalha sempre dessa maneira. E ao movimentar o cursor, eu vou estar alterando a resistência. Então, se eu tenho uma resistência total de 2K ou 10K, o movimento do cursor, mediante o lado para qual ele está ligado, vai alterar o valor dessa resistência. Então, a resistência ela vai variar de 0, um zero ideal, na prática não existe, mas ele vai variar de 0 até 2K. Então, nós conseguimos alterar o valor da resistência. E a queda de tensão é sempre proporcional ao valor da resistência. Então, de acordo com o valor da resistência que o potenciômetro adquirir no circuito, a queda de tensão nesse ponto, ou sobre o potenciômetro, sempre será proporcional ao valor da resistência. Criamos então um controle de tensão, como nós fizemos na aula prática passada. Bom, pessoal, é isso aí. E agora nós vamos aprender na próxima aula a analisar defeitos em potenciômetros, o que é bastante parecido com a análise de defeitos dos resistores. Até a próxima aula.